boa tarde. Evitar a impunidade, mas, ao mesmo tempo, procurar conscientizar, sensibilizar a sociedade. É com esse objetivo que o Poder Judiciário promove todos os anos mutirões de combate à violência doméstica. A Semana Justiça pela Paz em Casa é um esforço de diversos setores do Judiciário para tentar pôr um fim em um dos maiores problemas do país. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver os resultados da 21ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, que termina nesta sexta-feira. E você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, mantém medida que impede ex-deputado Eduardo Cunha de disputar as próximas eleições. Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito que investiga deputado Daniel Silveira por desobedecer decisões judiciais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prorrogação do inquérito por 30 dias e pediu à Polícia Federal que elabore um relatório mais detalhado sobre as vezes em que Daniel Silveira violou a tornozeleira eletrônica. E ainda, Justiça inaugura Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que terá sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a decisão da Câmara dos Deputados, que cassou o mandato do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Com isso, o ex-parlamentar está inelegível e proibido de ocupar cargos públicos federais. O ministro Luiz Fux aplicou jurisprudência do STF de que a mudança na decisão da Câmara dos Deputados, sem previsão expressa na Constituição Federal, viola o princípio da separação dos poderes ao interferir tanto no regimento interno quanto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa Legislativa. O ex-deputado Eduardo Cunha tinha conseguido a suspensão de se tornar inelegível pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mas no STF, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o ajuizamento da ação por Cunha, perto das eleições, teria sido uma estratégia dele para alegar suposta ofensa a seus direitos políticos e conseguir concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro. Eduardo Cunha teve um mandato cassado por uma resolução da Câmara dos Deputados em 2016 por falta de decoro. Ele foi acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas no exterior. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 30 dias o inquérito que investiga o deputado federal Daniel Silveira por violação da tornozeleira eletrônica. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República apontou ao Supremo a necessidade de mais diligências para apurar os motivos que levaram o parlamentar a desrespeitar a ordem de usar o equipamento. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prorrogação do inquérito por 30 dias e pediu à Polícia Federal que elabore um relatório mais detalhado sobre as vezes em que Daniel Silveira violou a tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, em 22 casos, a defesa do deputado não conseguiu justificar por que o equipamento não estava sendo usado de forma correta. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal também foi intimada pelo ministro a informar se trocou o carregador de bateria da tornozeleira eletrônica. O órgão deve informar ainda se houve registro formal de reclamação do parlamentar sobre problemas com o aparelho. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em abril a 8 anos e 9 meses de prisão por tentar impedir o livre exercício dos poderes da República e por coação no curso do processo, quando se usa violência ou ameaça para intervir em um processo judicial. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região será instalado oficialmente hoje à tarde em Belo Horizonte. As informações com a repórter Marina Campos, direto do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal Regional Federal da 6ª Região será instalado oficialmente nesta sexta-feira, dia 19, em Belo Horizonte, e a cerimônia será dirigida pelo presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Estão previstas participações de representantes dos 3 poderes da República, do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Além da instalação, serão empossados os desembargadores federais da primeira composição da Corte. Na sequência, haverá eleição da direção para o biênio 2022-2024, com a escolha dos nomes para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Primeira Corte de Justiça brasileira, inaugurada no século XXI, o TRF6 tem a missão de acelerar o julgamento de processos e contribuir para a descentralização da Justiça Federal no Brasil. O novo tribunal nasceu em resposta a uma sobrecarga do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que enfrentava um número de julgados equivalente a quase o dobro da média da Justiça Federal. A solenidade de instalação do TRF6 está prevista para as 4 horas da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação em concurso público. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão, que foi unânime entre os ministros do colegiado, foi de que o fato de o candidato responder a inquérito policial, por si só, não o desqualifica para ingresso em cargo público. Foi usada como base a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na qual ficou definido que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. O candidato havia sido eliminado na fase de investigação social no concurso para o cargo de agente de segurança penitenciário, por responder a inquérito policial pela suposta prática de estelionato. De acordo com a acusação, em ação comandada por um vizinho, ele teria se passado por funcionário de uma empresa para receber mercadoria destinada a ela. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que não houve legalidade na eliminação, porque o edital previa a contraindicação dos candidatos que não apresentassem idoneidade e conduta ilibada, sendo que, neste caso, chegou a haver prisão em flagrante. No STJ, o candidato alegou violação do princípio da presunção de inocência. O relator do recurso especial, ministro Gurgel de Faria, explicou que o Supremo Tribunal Federal ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas lembrou que também foi vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não ocorreu na situação analisada. Ao considerar que responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação, o ministro também ponderou que, de acordo com o processo, os fatos chegaram ao conhecimento da banca examinadora pelo próprio candidato, que não omitiu a situação. Veja a seguir. Termina hoje mais uma edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você acompanha as mobilizações pelos tribunais de todo o país. Voltamos já. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. Tribunais de Justiça de todo o país realizaram ao longo desta semana o projeto Justiça pela Paz em Casa, com palestras e julgamentos de processos de violência doméstica. O programa faz parte da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2018.
O objetivo do programa Semana pela Paz em Casa é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Também são promovidas atividades interdisciplinares para dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para a realidade enfrentada pelas mulheres brasileiras. Além dessa priorização que garante uma maior celeridade no processo, há ações de cunho educativo, com palestras, com cursos, com medidas de tratamento e de acolhimento a essa mulher, além de medidas também relacionadas aos agressores, né, para que eles aprendam como lidar com seus próprios sentimentos e se evite, e que a gente consiga efetivamente imprimir um caráter preventivo a esse tipo de atitude. É uma luta árdua que precisamos aí realmente dar publicidade ao tema e trazer a sociedade para essa discussão. O projeto é feito nos meses de março, agosto e novembro. Na última edição foram analisados 40.500 processos. Ocorreram mais de 13 mil audiências e concedidas 8.500 medidas protetivas. E o Poder Judiciário da Bahia reconhece a importância do combate de todo e qualquer tipo de violência e que o enfrentamento à violência deve ser, como falei há pouco, uma luta de toda a sociedade, não só os órgãos governamentais. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano mostram que em 65,6% dos feminicídios, as vítimas morreram dentro das próprias casas. E é por isso que durante a Semana pela Paz em Casa, juízes e servidores dos tribunais de justiça, além de darem prioridade aos julgamentos dos processos que envolvem violência doméstica, organizam seminários e palestras sobre o assunto. Um dos temas abordados foi a campanha Sinal Vermelho. Isso para que todos saibam que quando uma mulher faz esse sinal na mão ou em um papel, é preciso imediatamente chamar a polícia. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da coordenadoria, também implementou a intensificação da campanha Sinal Vermelho contra a Violência, interiorizando suas ações e disseminando cada vez mais a participação de magistrados, magistradas, servidores e servidoras com esse compromisso no combate à violência contra a mulher. E ficou o recado ali na reportagem, né? #NãoSeCale. Bom, e a gente vai ampliar agora um pouquinho esse assunto da Semana da Justiça pela Paz em Casa com a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, a entidade que, junto com o CNJ, criou a campanha Sinal Vermelho, aquela que faz com que uma mulher vítima de violência escreva um X vermelho na mão. Bom, quem conversou conosco sobre esse assunto foi a diretora da AMB, da AMB Mulheres, Domitila Mansur, que também é juíza. Numa entrevista à repórter Aline Barcelos, ela falou ainda sobre o andamento de processos na Justiça. Acompanhe agora a entrevista. Doutora, a senhora como juíza, como diretora da AMB Mulher, qual que é a importância da gente ter uma semana para trabalhar campanhas relacionadas à violência de gênero, acelerar esses processos, falar da campanha Sinal Vermelho? Qual que é a importância da gente do judiciário dedicar uma semana inteira para isso? A aproximação dos juízes e das juízas da população é muito importante. A Lei Maria da Penha é bastante conhecida, mas a efetividade e esse conhecimento é muito relevante. Então, a divulgação das ações, não só esse grande número de julgamentos, que é o objetivo principal da campanha, dessa semana, mas a divulgação de ações desenvolvidas pelo sistema de justiça, especialmente pelos juízes e pelas juízas. São inúmeras as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Judiciário. E nessa Semana Paz em Casa, essas ações são mostradas para a população. A cada ano eu percebo inovações, eu percebo uma maior aproximação do Poder Judiciário à população, eu percebo uma sensibilização maior, uma participação maior, não só da sociedade civil, mas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da iniciativa privada. Hoje, doutora, o que pode atrasar
esses processos relacionados ao feminicídio? Por que esses processos, às vezes, acabam sendo um pouco mais demorados? O que acontece? O processo do feminicídio ele corre na vara do júri e já tem várias ações voltadas a acelerar, identificar esses processos do feminicídio. O que é importante? O que é importante mesmo é identificar esses processos de morte de mulheres quando for feminicídio, de feminicídio. A nomenclatura é muito importante para que se dê o devido tratamento, não por ser mais importante ou menos importante, mas por uma questão de estatística, para o tratamento legal, para a verificação do sistema de julgamento. Tudo isso é muito importante, mas essa ideia de que não há um julgamento célere pode até existir, mas aí a gente precisaria ver realmente os números. Ela tem por objetivo não só acelerar os processos de feminicídio, como os demais. E os demais processos nas varas de violência doméstica familiar contra a mulher, nas varas cumulativas, é um todo, é uma semana voltada ao julgamento de todos os processos envolvendo violência de gênero, não só o feminicídio. E ele não traz, isso sempre foi colocado pelo CNJ, não é uma semana que vem com uma crítica ao trabalho desenvolvido pelos juízes e pelas juízas. O principal objetivo é dar visibilidade à ação do Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora, como forma de combater a violência, a gente tem a campanha do Sinal Vermelho. Como é que funciona essa campanha e quais são os frutos positivos que vocês têm percebido em relação a esse projeto? A campanha Sinal Vermelho, ela surgiu durante a pandemia, quando as mulheres estavam afastadas do sistema de justiça, mais por conta da proximidade do seu agressor. Elas estavam em suas residências por conta do necessário isolamento social e assim elas não conseguiam denunciar a violência. E nós pensamos no Sinal Vermelho, marcado com batom, com qualquer material vermelho na palma da mão. Nós temos mais de 15 milhões de acessos pelas mídias sociais. Hoje, pela Lei 14.188, o Sinal Vermelho é um símbolo, é um programa nacional envolvendo a sociedade civil, o terceiro setor, todos os poderes, nessa ação conjunta de enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora, algumas vítimas ainda se queixam da questão ali da empatia na hora, principalmente de fazer uma denúncia na delegacia, né? Às vezes os agentes ali não estão preparados, tentam minimizar aquela situação. Essa realidade vem mudando ou isso ainda é um desafio para todas as autoridades? O fato de a vítima levar a denúncia já é muito importante e quando ela consegue levar essa denúncia, ela precisa receber um tratamento muito consciente, ela precisa de um acolhimento, ela precisa do não questionamento, do não julgamento, para que ela possa efetivamente entender que a responsabilidade por esse processo não é dela, porque isso efetivamente seria uma revitimização, uma violência institucional, e é nisso que nós estamos trabalhando. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigada, espero ter atendido. Muito obrigada. No próximo bloco, confira a decisão da Justiça do Amazonas que condenou o homem que matou canoísta inglesa. Voltamos já. TV Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. A Justiça do Amazonas condenou Arthur Gomes da Silva a 32 anos de prisão pela morte da atleta britânica Emma Kelty. A canoísta inglesa foi assassinada em 2017 na zona rural do município de Coari
por uma organização criminosa denominada Piratas do Rio. Segundo o juiz do caso, o conjunto de provas levantadas pela polícia foi suficiente para comprovar a autoria do crime. Arthur Gomes da Silva foi condenado pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A soma das penas ficou em 32 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em setembro de 2017, na Praia do Boieiro, zona rural do município de Coari, no Amazonas. Emma Kelt acampava no local. A canoísta navegava sozinha em uma viagem que começou no Peru e terminaria no Brasil. Segundo o processo, a atleta foi roubada, estuprada e assassinada em seguida. A seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de 100 mil para 20 mil reais o valor da multa a ser paga pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano de Passageiros, de passageiros e cargas de Guarulhos, em São Paulo. Bom, o colegiado levou em conta a dificuldade financeira do sindicato. A multa foi aplicada por descumprimento das determinações judiciais durante a paralisação da categoria, ocorrida em junho de 2020. O movimento foi contra a emenda constitucional de reforma da Previdência Social. Antes do protesto, o sindicato que representa as empresas de transportes urbanos havia ingressado com dissídio coletivo de greve contra o Sindicato dos Trabalhadores, pedindo que a paralisação fosse considerada abusiva. O pedido foi atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. O TRT entendeu que o movimento não ocorreu por melhores condições de trabalho, e sim contra as reformas propostas pelo governo federal, que na época estavam em tramitação no Congresso. O regional havia determinado que o transporte público na região fosse mantido com o mínimo de 70% dos trabalhadores nos horários de pico, das 6 às 9 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite, e de 50% nos demais horários de funcionamento do serviço. A multa diária foi fixada em R$ 100 mil em caso de descumprimento das orientações. No dia da greve, o oficial de justiça avaliou que a determinação judicial não estava sendo cumprida. O Sindicato dos Trabalhadores entrou com recurso no TST a fim de reformar o entendimento do TRT de que a greve foi abusiva. O argumento principal era de que a adesão havia sido espontânea e, por isso, a entidade não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento da decisão judicial. O relator do recurso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve o entendimento do TRT pela aplicação da multa. Apontou que, embora tenha compreensão diferente sobre a matéria, a SDC considera abusiva a greve deflagrada como forma de protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária, uma vez que os interesses reivindicados se dirigem ao poder público e não podem ser atendidos pelo empregador. O relator afirmou não haver dúvidas sobre o descumprimento da determinação judicial. No entanto, considerou elevado o valor da multa aplicada diante do contexto de precariedade financeira por que passam as entidades sindicais, com a perda de receita após a reforma trabalhista, que tornou voluntária a contribuição sindical. Por unanimidade, os ministros da SDC reduziram a multa de R$ 100 mil para R$ 20 mil, valor considerado proporcional à capacidade econômica do Sindicato dos Trabalhadores. O mundo jurídico ganha mais uma obra importante do jovem escritor Vinícius Gomes de Vasconcelos. A obra Acordo de Não Persecução Penal mostra como esse instituto tem sido usado no Brasil como possibilidade dada aos autores de crimes de substituir o processo criminal por outras formas de reparação dos danos. Vinícius Gomes de Vasconcelos é doutor em Direito pela USP, professor e, depois de 4 anos como assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai se dedicar agora à advocacia. Entre um trabalho e outro, ele sempre reserva parte do tempo para escrever sobre diferentes temas do direito. O livro Acordo de Não Persecução Penal é a obra mais recente, apresentada a amigos do meio jurídico na Biblioteca do Supremo.
É um tema super interessante que tem se expandido no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Esses mecanismos de acordo em que a defesa ela confessa, por exemplo, em troca de um benefício para redução de pena. Então facilita o processo, acelera o processo e a defesa também sai beneficiada com uma redução de pena. O ANPP é um desses mecanismos. E como ele é recente, do fim de 2019, tem vários debates interessantes, inclusive aqui no STF. O principal deles, que gera maior debate, é a retroatividade do acordo. Se ele pode ser feito em processos que já estavam em andamento quando a lei surgiu, no fim de 2019. O livro funciona como um manual. Para facilitar a compreensão, está dividido em 4 questões. Qual a relação do acordo com as tendências de expansão da justiça criminal no ponto da negociação? O acordo é compatível com o processo penal de um Estado democrático de direito? Qual postura deve ser adotada diante do avanço e do risco de generalização do acordo? E quais premissas devem ser consolidadas para a limitação desse instituto? Ele é tipo um manual de ANPP, de Acordo de Não Persecução Penal, que aborda os temas mais importantes em cada capítulo. O sumário está bem sistematizado. Então, por exemplo, quem pode fazer, quais são as cláusulas que podem ser colocadas, quais os benefícios que podem ser oferecidos, o que acontece se o réu descumprir o acordo, tudo isso está bem organizadinho ali no sumário. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como a advogada Roseni Santos. A TV Justiça completa 20 anos e isso é motivo de grande alegria para mim, como advogada e como telespectadora. São 20 anos aproximando o direito, o judiciário da sociedade, facilitando a construção do conhecimento. E eu tive o prazer de participar da sua programação no programa Artigo 5º, que tem um formato muito acolhedor, com interação da população e uma equipe maravilhosa por trás das câmeras, esclarecendo dúvidas do dia a dia das pessoas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana a vocês todos. Temos um encontro marcado na próxima semana, na segunda. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.